Aquela noite mudaria a forma como Edouard de Valcourt Renard enxergava o mundo. Mas naquele instante preciso, enquanto ajeitava o paletó Brioni sob medida e erguia a taça de champanhe francês com o porte de quem nunca duvidou de seu próprio valor, ele não fazia a menor ideia do precipício que pisava. O grande salão do Palácio Boa Vista respirava opulência com a naturalidade de um pulmão acostumado ao ar rarefeito das altitudes privilegiadas. As lustres de cristal boêmia derramavam luz dourada sobre mesas cobertas de toalhas brancas impecáveis, sobre homens de terno italiano e mulheres de joias que não precisavam ser exibidas, porque simplesmente existiam com a autoridade de quem foi educado para tê-las. O perfume do ambiente era uma camada sobre camada de sofisticação. Flores brancas frescas, madeira envernizada, o aroma sutil de vinhos que custavam o salário mensal de um gerente de banco. Lá fora, São Paulo pulsava com toda a sua brutalidade democrática. Aqui dentro, o mundo obedecia a outras leis. Foi nesse palco que Edouard de Valcourt Renard fez sua entrada, e que sentiu quase imediatamente que ela lhe pertencia. 54 anos, cabelos completamente prateados, penteados com a precisão cirúrgica de quem os toca apenas uma vez ao dia, e sabe que ficará perfeito até a meia-noite. Olhos de um azul frio e analítico, do tipo que cataloga ambientes antes de catalogar pessoas, e cataloga pessoas antes de decidir se merecem atenção. Ao seu lado, 2 acompanhantes igualmente bem vestidos: Bernard, assessor cultural da delegação francesa, e Isabelle, consultora de arte que havia voado do Rio especificamente para assessorá-lo na compra das cartas imperiais. Edouard havia viajado 8 horas de avião por aquele lote. Não por amor à história brasileira. Essa distinção era importante, embora ele não a fizesse conscientemente. Era pelo prazer da aquisição, pela peça rara que completaria uma coleção já avaliada em 47 milhões de euros. O Brasil, para Edouard, era um país de recursos e sorrisos, abundante em natureza, deficiente em refinamento, generoso com os sentidos, pobre em espírito crítico. Era uma visão que ele havia herdado, alimentado e nunca questionado, porque nunca havia precisado. Foi então que Dona Conceição entrou com a bandeja. Conceição Aparecida. Ferreira das Neves tinha 67 anos, cabelos completamente brancos, presos em um coque simples fixado por um grampo discreto. Seu avental branco estava passado com um capricho que revelava décadas de hábito, não de subserviência, mas de respeito pelo próprio trabalho. Seus sapatos pretos de couro tinham o solado gasto de forma honesta, o tipo de desgaste que vem de milhares de quilômetros percorridos com propósito. As mãos que sustentavam a bandeja de cristal tinham manchas suaves da idade e unhas curtas, sem esmalte, mãos que haviam assinado tratados, corrigido provas de doutorado, folheado Molière em 3 idiomas e preparado o jantar da própria família nas noites em que precisava lembrar de onde tinha vindo. Ela caminhava pelo salão de mármore com passos lentos e medidos. Seus olhos castanho escuros absorviam cada detalhe do ambiente com a quietude profissional de quem passou décadas em salas muito maiores do que essa e aprendeu que o silêncio é sempre mais poderoso que o ruído. O que ninguém naquela mesa sabia, exceto Paulo Henrique Drummond, o curador do evento, que estava do outro lado do salão, encolhendo levemente ao perceber o que estava prestes a acontecer, era que Conceição não estava ali por necessidade. Ela estava ali porque havia chegado cedo, entrado pela cozinha como sempre fazia, cumprimentado cada funcionário pelo primeiro nome, perguntado pelas famílias, e quando a responsável pelo serviço ficou com falta de pessoal, simplesmente pegou uma bandeja. "Deixa eu ajudar enquanto o rapaz não chega", dissera com uma voz que não era ordem nem pedido. Era apenas a fala natural de alguém para quem servir nunca foi uma diminuição, porque nunca havia confundido serviço com inferioridade. Edouard a viu de relance, e naquele relance
construiu uma história completa sobre quem ela era e fechou o capítulo sem perceber que havia nem sequer aberto o livro. Ele se virou para seus acompanhantes e murmurou em francês preciso, alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Regardez cette vieille servante. Elle ressemble à ma grand-mère, mais en moins distinguée. Olhem essa velha criada. Parece minha avó, mas menos distinta. A mesa reagiu com risadas sufocadas, copos erguidos, olhares de canto. Conceição, de costas, não deu sinal de ter ouvido. Continuou servindo com a precisão silenciosa de quem guarda segredos que valem mais do que qualquer anedota em francês. Edouard era o tipo de homem que confundia o silêncio alheio com a aprovação. Era uma confusão antiga, cultivada cuidadosamente desde os tempos do internato em Bordeaux, onde os meninos que não revidavam eram rapidamente classificados como sem espinha, e onde ele havia aprendido que a hierarquia do mundo era tão natural quanto a gravidade. Nasceu num castelo da Bretanha, cujos salões tinham eco e cujas paredes guardavam retratos de antepassados que haviam financiado expedições coloniais com a mesma tranquilidade com que hoje ele financiava leilões de arte. Não era maldade, era arquitetura mental. O tipo que se constrói bloco a bloco durante gerações e que o próprio habitante já não consegue enxergar como estrutura artificial, porque confunde com o chão em que pisa. O silêncio de Conceição, aos olhos de Edouard, era confirmação, invisibilidade confirmada, hierarquia confirmada, mundo em ordem. Bernard, ao seu lado, sorriu de forma levemente constrangida. Era jovem demais para ter perdido completamente a sensação de desconforto, mas experiente o suficiente para não externalizá-la. Isabelle, a consultora, não havia sequer erguido os olhos da lista de lotes que segurava. Ela havia aprendido, em 10 anos de trabalho com colecionadores de alto padrão, que certas cenas eram mais seguras quando vistas debaixo do papel. Na mesa ao lado, 3 convidados brasileiros que acompanharam o comentário em francês trocaram olhares. Dr. Alfredo Queiroz, curador adjunto do Museu do Ipiranga, fechou levemente a mandíbula. Renata Salgado, jornalista cultural que cobria o evento para uma revista europeia, abaixou o copo. E Tomás Bevilacqua, advogado de 70 anos que havia sido aluno de Conceição na USP há quase 4 décadas, sentiu algo quente e antigo subir pela garganta. A fúria exata de quem assiste a professora ser tratada como parede. Mas nenhum deles falou. Ainda. Encorajado pelo riso da mesa, pelo silêncio de Conceição e pela arquitetura mental que lhe dizia que o mundo era como parecia, Edouard foi além. Quando ela se aproximou novamente para recolher as taças vazias, ele bloqueou o caminho com a cadeira. Um gesto pequeno, quase casual, exatamente do tipo que não parece intencional, mas sempre é, e disse em francês, desta vez mais alto, para que os convidados das 2 mesas vizinhas também ouvissem. Dites-moi, madame, vous comprenez le français? Diga-me, madame, a senhora entende francês? Com o tom específico de quem pergunta se um papagaio aprendeu a falar. 3 pessoas de mesas vizinhas se viraram. A fotógrafa do evento, que captava imagens dos lotes expostos, parou de caminhar. Conceição pousou a bandeja na mesa com uma delicadeza que tinha precisão cirúrgica. Nenhum cristal vibrou, nenhuma taça tilintou. Endireitou o avental com um gesto que não era nervoso, era apenas o hábito de quem gosta de se apresentar bem. E então respondeu, em francês, não o francês de turista ou de dicionário, não o francês de quem estudou anos e ainda pensa em português antes de traduzir, o francês de quem aprendeu a língua pela primeira vez quando tinha 6 anos, sentada nos joelhos de um pai que a alfabetizou simultaneamente em 3 línguas porque acreditava que idiomas eram chaves, e chaves abertas portas, e portas abertas mundos. O francês, de quem passou décadas em Genebra, Bruxelas e Lisboa, usando-o como instrumento de trabalho cotidiano. O francês de Paris, construído sílaba a sílaba ao longo de 4 décadas de prática ininterrupta.
Mon cher Édouard, je comprends le français depuis que j'avais 6 ans. Je le parle depuis que votre père m'a offert un livre de Molière lors d'une visite diplomatique en 1968. Il était beaucoup plus poli que vous. Meu caro Édouard, eu entendo francês desde os 6 anos. Falo desde que seu pai me presenteou com um livro de Molière durante uma visita diplomática em 1978. Ele era muito mais educado do que o senhor. O silêncio que caiu foi tão completo, tão súbito, tão absoluto, que se ouvia o tilintar de cristal do outro lado do salão. Eduard piscou 2 vezes, a primeira porque não havia processado, a segunda porque havia processado demais. Meu pai, da voz saiu como um fio de água num cano com pressão baixíssima. Foi nesse instante que Conceição foi levada, não pelos outros, mas pela própria memória. Uma palavra, uma visita diplomática. Brasília, 1978. Ela tinha 31 anos, usava o cabelo ainda escuro preso numa trança sobre o ombro, uma blusa branca de linho que sua mãe havia passado a ferro 3 vezes, porque você vai representar o Brasil, minha filha, e o Brasil merece ser representado bem. Ela estava no Palácio do Itamaraty como intérprete oficial do Ministério das Relações Exteriores, o cargo que havia conquistado após uma década de estudo que incluía acordar às 4 da manhã no interior de Minas Gerais para ouvir rádios internacionais, copiar vocabulário num caderno de capa dura que ainda existia em alguma gaveta da sua casa. O pai de Édouard, Pierre-Antoine de Valcourt Renard, homem de 60 anos com bigode grisalho e a elegância específica de quem viveu muito e ainda se surpreendia com o mundo, havia passado 3 horas ao lado dela traduzindo discursos que misturavam protocolo diplomático com genuína admiração pelo país. Ao final, antes de partir, ele havia procurado Conceição especificamente para se despedir. Você é extraordinária, dissera em português impecável, surpreendendo-a. Aprendi algumas palavras antes de vir. Pareceu-me o mínimo. E dias depois, pelo correio diplomático, chegara o Molière, com dedicatória manuscrita. Por Conceição, que parle les langues et comprenne les âmes. Para Conceição, que fala as línguas e compreende as almas. Ela havia guardado o livro. 38 anos depois, ele ainda estava na sua estante, entre Drummond e Saramago. Conceição voltou ao presente com o filho do homem do Molière, olhando para ela com uma expressão que ela já havia visto antes em salas de conferência de 4 continentes. Era a expressão de quem acabou de perceber que o chão não era chão. Conheci seu pai, disse ela em português desta vez, deliberadamente, para que todos ao redor pudessem acompanhar sem esforço, quando ele chefiou a delegação cultural francesa no Itamaraty. Eu era a intérprete oficial. Passamos 3 horas traduzindo juntos. Era um homem que sabia que aprender é sinal de força, não de fraqueza. Tomás Bevilacqua, da mesa ao lado, colocou o guardanapo na mesa com uma calma que revelava décadas de prática. E disse alto para ninguém em particular. Foi professora minha por 4 anos. Mudou minha vida. O salão parou. Foi então que Paulo Henrique Drummond atravessou o salão em passadas largas. Paulo tinha 51 anos, cabelo grisalho, óculos redondos e o rosto habitualmente tranquilo de quem administrava uma fundação cultural há 15 anos, com a serenidade de quem aprendeu que crises passam e legados ficam. Naquele momento, entretanto, seu rosto tinha a cor específica de camarão cozido. Não de raiva, mas de vergonha alheia, a vergonha de quem assiste alguém cavar o próprio buraco e não chega a tempo de parar. Ele se posicionou ao lado de Conceição com uma reverência que dispensava palavras sobre quem ali era quem. Duque de Valcourt, disse Paulo com voz tensa e precisa, a voz de quem ensaiou aquela frase no caminho, mas a entregou de forma diferente do ensaio, porque certas situações cobram sua taxa de adrenalina. Permita-me apresentar formalmente a senhora Conceição Ferreira das Neves. Bernard, ao lado de Édouard, se endireitou levemente na cadeira. Isabelle finalmente baixou a lista de lotes. Ex-embaixatriz plenipotenciária do Brasil na Bélgica, na Suíça e em Portugal.
Pausa. Professora emérita de Letras e Diplomacia da Universidade de São Paulo. Pausa maior. E, desde 2019, Paulo fez a pausa que durou exatamente o tempo necessário para que cada pessoa ao redor entendesse que o que viria a seguir mudaria tudo. Presidente do Conselho Curador da Fundação que organiza e financia este leilão. Isabelle fechou os olhos por um segundo. Bernard olhou para a própria gravata. O leilão, concluiu Paulo com a precisão de quem já havia dito a parte mais importante, mas ainda tinha a parte definitiva, no qual o senhor está tentando adquirir as cartas imperiais que, aliás, pertencem ao acervo pessoal da senhora. Edouard não conseguiu falar, literalmente. Sua boca abriu e fechou 2 vezes, como um peixe tirado da água, como um motor que falha, como alguém que percebe que o discurso que havia preparado não serve para esta situação e não tem substituto. Frederic, o banqueiro suíço à sua direita, afastou discretamente a cadeira a alguns centímetros, criando a distância geográfica que a elegância social exige quando alguém ao lado está prestes a desabar. Do outro lado do salão, Dr. Alfredo Queiroz se levantou lentamente. Caminhou até a mesa principal. E com a naturalidade de quem visita uma colega, porque era exatamente isso que estava fazendo, disse: Dona Conceição, boa noite. O catálogo ficou magnífico este ano. Renata Salgado tirou o bloco de notas. Não porque fosse publicar algo sobre aquela noite, havia limites que ela respeitava, mas porque havia aprendido, ao longo de 15 anos de jornalismo cultural, que alguns momentos precisavam ser registrados simplesmente para que existissem em algum lugar além da memória. A fotógrafa do evento, que havia parado de caminhar lá atrás quando o francês soou, agora levantou a câmera e abaixou imediatamente, por instinto. Algumas imagens eram grandes demais para um enquadramento. Tomás Bevilacqua se levantou também. Sem dizer nada, apenas ficou em pé ao lado da professora. A garçonete que havia servido à mesa de Edouard, uma jovem de 22 anos chamada Priscila, filha de um mecânico de São Bernardo e estudante de letras à noite, ficou imóvel perto do carrinho de bebidas, de olhos arregalados, com a expressão específica de quem está vivendo algo que vai contar pelo resto da vida. Edouard encontrou a voz. O que saiu era uma versão mínima e danificada da voz que havia proferido o comentário sobre a velha criada 30 minutos antes. Madame, eu não sabia... Não sabia o quê? Perguntou Conceição. Não era provocação. A voz era genuinamente curiosa. A voz de professora, que quer saber exatamente até onde vai a consciência do aluno. Não sabia quem a senhora era. Ela inclinou levemente a cabeça. Eu sei. O leiloeiro se aproximou naquele momento. Homem elegante de gravata borboleta, 50 anos, o tipo que desenvolveu ao longo de uma carreira a habilidade de aparecer nos instantes exatos. Entregou a Conceição um envelope dourado com a naturalidade de quem faz isso toda semana. Porque fazia. Conceição abriu o envelope, tirou do bolso do avental os óculos de leitura, examinou a lista de lotes, com a caligrafia firme de professora universitária, que revisou 5.000 trabalhos de graduação, e fez uma anotação a lápis. O lote 7 começa com um lance mínimo de R$380 mil, não 280. Corrijam antes de abrir. O leiloeiro assentiu e saiu quase em trote. Edouard observou essa sequência com o rosto de alguém que está reassemblando, peça por peça, uma realidade que havia desmoronado completamente e cujos cacos estavam espalhados pelo salão inteiro. Cada caco era uma cena. O avental passado, os sapatos gastos, a bandeja pega voluntariamente, o francês de Paris, o Molière de 1978, o envelope dourado, a anotação a lápis, o leiloeiro em trote. Cada caco cortava. Ele havia olhado para aquela mulher e visto o que o sistema de crenças de gerações havia treinado seus olhos para ver. Uma criada. Não havia visto a embaixatriz. Não havia visto a professora, não havia visto a fundadora, não havia visto a mulher que possuía as cartas que ele havia viajado 8 horas para comprar e que não estavam à venda.
Havia visto o avental e parado. E então, pior, havia aberto a boca. O interior de Eduard naquele momento era um lugar desconfortável demais para permanecer. Não era culpa. Ainda era cedo para a culpa. Era vertigem. O tipo de vertigem que vem quando o chão que você pisou a vida inteira cede levemente e você percebe, pela primeira vez, que era falso, que era premissa, que era história contada por pessoas que tinham interesse em que você acreditasse nela. Meu pai sabia, pensou ele. Meu pai veio ao Brasil e aprendeu algumas palavras em português antes de chegar. Meu pai mandou um Molière pelo correio diplomático. Eu vim e fiz um comentário sobre uma criada. As cartas não estão à venda, disse Conceição, sem crueldade, com a exatidão de quem esclarece um mal-entendido factual. Estão aqui expostas como parte da identidade do evento. Isso estava nos materiais enviados com 3 semanas de antecedência. Uma pausa precisa. Mandamos versão bilíngue para as delegações internacionais. Em francês, inclusive. Bernard cobriu a boca com a mão. Não foi um gesto deliberado. Foi o tipo de gesto que acontece quando o corpo reage antes do controle social ter chance de intervir. Eu li os materiais, disse Isabelle pela primeira vez, a voz baixa. Era uma confissão velada. Ela havia lido. Havia visto a informação. Havia assumido que Eduard também havia lido. Ele não havia lido. Havia chegado ao Brasil com a certeza de quem não precisa estudar o terreno, porque o terreno sempre cedeu. Eduard ficou em pé, lentamente, com o cuidado de alguém que não tem certeza de que as pernas vão sustentar. Madame Conceição, disse, e a voz havia mudado. Não era mais a voz do homem que havia perguntado se o papagaio falava. Era uma voz mais antiga, mais exposta, a voz de antes das camadas. Ela esperou. O que eu disse foi, ela esperou. Não há justificativa. O salão estava quieto. Priscila, perto do carrinho de bebidas, segurava a respiração. Tomás Bevilacqua, de pé ao lado da professora, olhou para o francês com a expressão de alguém que avalia. Não se o tribunal irá condenar, mas se o réu entende a extensão do que fez. Conceição fez uma pausa longa e calculada. E quando falou, a voz era serena, com a serenidade específica de quem passou décadas em salas de negociação onde os tempos longos tinham seu próprio significado. O senhor viajou 8 horas de avião para comprar história brasileira, Eduard, mas não teve curiosidade suficiente para saber quem aguarda. Não era acusação, era diagnóstico. A pergunta que o senhor deveria se fazer, continuou ela, não é o que eu sei. É porque o senhor assumiu que eu não sabia nada. A resolução foi digna de Conceição, o que significava que não havia espetáculo. Ela não o expulsou. Não cancelou sua participação. Não fez o discurso que o salão certamente esperava. O discurso de vitória, o discurso de humilhação devolvida, o discurso que transformaria aquela cena em narrativa de justiça poética servida fria. Ela tinha material para um discurso desses. Tinha décadas de material. Tinha o Molière na gaveta, tinha os tratados assinados, tinha os alunos que haviam mudado de vida, tinha tudo. Mas discursos de vitória são para quem precisa provar algo. E Conceição havia parado de precisar provar coisas há muito tempo. O que ela fez foi convidá-lo para o jantar. Com a cortesia inabalável que não é gentileza performática, mas hábito profundo, construído em décadas de encontros com pessoas que eram menores do que o ambiente em que estavam. Quero que o senhor conheça os jovens bolsistas da Fundação, disse ela. Filhos de trabalhadores rurais do Maranhão que hoje falam 4 idiomas e estudam em Genebra. Talvez ajude a calibrar algumas impressões. Eduard foi. Ficou em silêncio por quase 1 hora, numa mesa que tinha pão de queijo e água mineral, e a presença densa de jovens, que eram a prova viva de que os atalhos mentais pelos quais ele havia vivido sua vida inteira eram mentira. Uma jovem de 22 anos chamada Iara
filha de um cortador de cana de Imperatriz, apresentou em francês perfeito sua pesquisa sobre arquivos coloniais europeus que documentavam, com a frieza dos registros históricos, o trabalho forçado de pessoas que eram antepassadas da própria Yara. Ela falou com a serenidade específica de quem transformou dor em conhecimento. A serenidade mais difícil de conquistar, mais rara de sustentar. Quando ela terminou, Eduard bateu palmas. Devagar no começo, depois com força. 6 meses depois, a Casa Valcourt transferiu 2 milhões de euros para a fundação. A carta que acompanhava a doação, manuscrita por Eduard em papel timbrado do Castelo da Bretanha, dizia apenas: "Pour corriger une impression, et avec toute mon admiration." Para corrigir uma impressão, e com toda a minha admiração. Conceição leu a carta, dobrou com cuidado como dobrava tudo que merecia permanecer. Guardou na gaveta, ao lado do Molière de 1978. Pai e filho, separados por décadas e reunidos por papel. Depois voltou para sua sala de aula na USP, onde ensinava diplomacia cultural para turmas lotadas de alunos que a chamavam de professora, com um respeito que nenhum título nobiliárquico europeu jamais conseguiria superar. Havia uma aluna nova naquele semestre, Priscila, a garçonete de São Bernardo, estudante de letras à noite, que havia pedido transferência de turno após aquela noite e inscrito o nome no processo seletivo da Bolsa da Fundação. Na primeira aula, quando Conceição entrou pelo lado, Priscila reconheceu os sapatos de couro preto com solado gasto e sorriu. A dignidade humana não se perde quando é humilhada, se perde quando escolhe humilhar. E às vezes, raramente, em noites de cristal e silêncio, a pessoa que humilhou tem a chance de perceber e de escolher diferente.